Bem-vindos de volta! Hoje vou fazer o recap de um filme japonês de comédia e drama de 2009 chamado Symbol, onde um homem fica preso em uma sala e passa por vários eventos bizarros para tentar encontrar a saída. Fique com a gente porque eu tenho certeza que o final irá te deixar intrigado. Nosso canal é novo e precisamos da sua ajuda para continuarmos crescendo. Deixe pra gente seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajudaria muito a continuar entregando resumos incríveis de filmes de ação, terror, drama e muito mais. Vamos então ao recap. Um japonês de pijama colorido acorda em um quarto branco e vazio, sem portas ou janelas e aparentemente sem teto. Quando ele se aproxima de uma das paredes para ver mais de perto, algo peculiar aparece, uma protuberância em formato de membro masculino. Depois de apalpar algumas vezes, ele pressiona a ponta, o que faz com que centenas de anjinhos sorridentes apareçam do chão e das paredes. Mas eles ficam apenas por alguns segundos e desaparecem, deixando para trás seus membros que saem das paredes e até do chão. Esta fase é conhecida como aprendizagem. Enquanto ele cheira o dedo que usou para tocar no botão de formato estranho, o homem grita com medo enquanto implora pela ajuda de quem pode estar por perto, porém sem sucesso. Ele decide começar a apertar os vários botões para ver o que acontece, e cada vez que ele faz isso, um objeto aleatório diferente cai na sala, desde uma pequena escova de dentes até um grande vaso. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele recebe o mesmo objeto, e é esse o ensinamento do teste desse conceito. Um botão específico dá-lhe uma grande pilha de pauzinhos. Sua diversão dura pouco tempo quando ele pressiona o botão ao lado do pauzinho e um pequeno carrinho sai da parede e o atinge nas pernas. O próximo botão que ele pressiona depois de gritar de dor se transforma em um bumbum que libera gases em seu rosto. Horas depois, o homem acumulou uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala e quando joga a bola na parede, ele aperta um botão que o presenteia com sushi. Isso anima ele, pois ele está ficando com fome. Porém, ele percebe que está faltando um molho de soja. Ele pede a quem quer que seja, mas como sempre não recebe resposta. Então ele pressiona repetidamente o botão até ter um monte de sushi na frente dele, mas não recebe molho. Desistindo, o homem começa a comer o sushi e acha delicioso. E assim que termina a última peça, ele aperta o botão para pegar mais e fica furioso quando uma garrafa de molho de soja finalmente aparece. Depois de empurrar com raiva a garrafa para longe, ele pressiona um botão diferente e recebe um antigo par de óculos 3D. Quando ele os coloca, consegue ver um anjinho apontando para seu membro e o homem fica feliz porque ele acha que pode ter encontrado a resposta. No entanto, depois de pressionar esse botão específico, tudo que ele recebe é uma contagem regressiva e um bumbum gigante aparece de cima e joga gás em cima dele. Algumas horas depois, ele leu 5 volumes de um mangá que achou muito divertido, mas quando ele pressiona um botão para obter o sexto, ele recebe o sétimo. Frustrado, ele começa a tentar outros botões que lhe dão o oitavo e nono, mas não o sexto. O último botão que ele tenta aparece uma surpresa importante para ele. Uma parte da parede que esconde uma porta se abre. O homem comemora a descoberta, mas com a animação ele acaba não memorizando qual botão abre aquela saída. Ele tenta aleatoriamente e se surpreende ao ver um homem de uma tribo africana correr de uma parede até a outra. O próximo faz água cair em sua cabeça e o terceiro acaba sendo o botão desejado. Assim que a parede se abre, ele corre para ela apenas para ver ela se fechando diante de seus olhos. Sua segunda tentativa termina da mesma forma e então ele percebe que a porta continua aberta enquanto o botão do membro estiver pressionado. Ele começa a tentar diferentes maneiras de alcançá-la a tempo. Primeiro, ele tenta uma posição de corredor pressionando com o pé. Em seguida, ele tenta com o mata-moscas na esperança de que ele ganhe tempo com a distância quando começar a corrida. Nenhuma dá certo, nem puxando com uma corda de pular, nem tentando gerar uma ventania. Seu plano a seguir é sentar no carrinho e empurrá-lo depois de pressionar o botão, mas depois de algumas tentativas ele desiste porque não consegue controlar a direção dele. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter o botão pressionado. Ele põe um vaso enorme em cima, mas o botão acaba voltando, então o homem chega à conclusão de que precisa encher o vaso para deixar mais pesado. Primeiro, ele tenta o botão de água, mas é inútil. Não importa o quanto ele tente redirecionar, a água só cai em cima dele e em nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa é encher o vaso com sushi, mas fica tão pesado que ele não consegue carregar. O gargalo do vaso também é estreito demais para sua mão passar, então o homem não tem outra escolha a não ser usar pauzinhos e remover os sushis peça por peça. Momentos depois, uma vez removido
suficiente, ele mal consegue pegar o vaso e acaba o deixando próximo dos botões. Chegando lá, ele percebe que ao colocar o vaso no chão, ele acabou esquecendo novamente qual botão usar, e quando ele tenta o africano sai e acidentalmente esbarra na base do vaso, fazendo com que ele rache e quebre ao meio. Isso deixa o homem no limite, e enquanto ele enlouquece e grita sem parar, encontra o botão certo e começa a cobrir ele com sushi. É claro que isso também não funciona, e o pequeno membro aparece entre o arroz. Então o homem tenta cobrir o membro com fita adesiva, seguido de fita adesiva extra e uma placa de aço, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para lidar com a dor causada pela porta, que toda vez o atinge nas costas, e tirar uma soneca, o homem quer escovar os dentes. Ele aperta um botão para pegar água. No entanto, era o botão errado e este revela uma corda que cai do teto. Isso melhora rapidamente seu humor, porque ele dá uma ideia para um novo plano. Ele abre a porta e usa a corda para se balançar pela sala e chegar antes que a porta se feche. Infelizmente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa, ele descobre que está trancada. Ele volta para a sala antes da porta se fechar e ela acaba acertando novamente o homem. Frustrado, ele chuta a parede ativando um dos botões e revelando a chave que flutua no meio da sala. Assim como acontece com a porta, ela desaparece quando o botão não está pressionado. Então o homem deve encontrar uma maneira de manter a chave no quarto e a porta aberta. Porém, primeiro ele precisa encontrar o botão novamente porque se distraiu e o perdeu. Ao observar mais ou menos onde o pé dele teria batido quando ele chutou a parede, ele escolhe um botão que apenas faz aparecer um cachorro da parede latindo para ele. O mesmo acontece com o próximo botão, mas felizmente a terceira tentativa é bem sucedida. Enquanto mantém os olhos e um dedo apontado pro botão, o homem anda para trás e pega um pedaço de peixe do sushi e leva de volta para marcar melhor o botão. Quando ele pressiona, o cachorro sai novamente. Desta vez ele encontra o botão mais rápido e segue com seu plano. Ele faz a corda aparecer e balança nela para alcançar os diferentes botões, mas ainda não é suficiente. Quando ele cai no chão, ele vê um desentupidor que já tinha pego antes e tem uma ideia de como resolver seu pequeno problema. Ele pode usar o êmbolo para tocar a parede e se empurrar mais longe. Após uma tentativa fracassada, o plano funciona sem problemas com a combinação de balançar na corda e se empurrar com o êmbolo, e permite que ele pressione o botão da chave. Pegue a chave, pressione o botão da porta e alcance a porta antes que ela feche. Ele não perde tempo e insere a chave na fechadura, girando rapidamente, mas quando tenta abrir a porta ele encontra uma surpresa desagradável. Tem também um cadeado na parte superior que requer 3 números para abrir. O homem sai correndo e é atingido pela porta quando ela se fecha. Frustrado, ele joga o êmbolo na parede oposta, ativando o botão que libera o africano. Ao vê-lo passar, ele percebe que tem 3 números pintados em sua testa e que devem ser a combinação que ele precisa. Como o tempo atrás da porta é limitado, o homem passa pelo processo novamente, balançando na corda e pulando 3 vezes, uma para cada número a ser inserido. Na terceira vez, ele fica lá e abre a porta que parece estar emperrada, e ele tem que empurrar com mais força para abrir. Quando ele finalmente consegue, o pedaço de parede atrás dele se fecha, o deixando preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Devastado, o homem senta no chão e começa a chorar, lembrando da diversão que teve com os objetos que ele pegou dos botões. Lá ele também estava trancado, mas pelo menos tinha espaço para se mover e se divertir. Então ele percebe que não apreciou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa no rosto vindo da parede esquerda. Assim que a toca, ele encontra uma rachadura que indica que é falsa. Ele não perde tempo e abre o painel para sair de lá e chega a um misterioso corredor flutuante em uma área escura como breu. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando ele finalmente entra em uma sala, seu cabelo está mais comprido e as cores de seu pijama desbotaram. Esta sala também está vazia e a porta se fecha assim que ele entra, mas em vez de anjinhos, aqui os anjos são adultos que também desaparecem na parede e apenas deixam seus membros de fora para serem usados como botões. Esta fase é conhecida como prática. Em uma cidade no México, a família do pequeno Antônio está preocupada porque o pai, um lutador conhecido como Homem Escargot, está mais silencioso do que de costume. Sua esposa acha que pode ser porque seu próximo oponente é muito mais jovem que ele, mas o avô diz que o que importa é a experiência, não a juventude. O Homem Escargot é pego por sua filha, a irmã Karen, que o leva ao ringue de luta livre para que ele possa começar a se preparar mais cedo, o que inclui trocar de roupa e rezar para a Virgem. Na escola, Antônio está sendo intimidado por seus colegas por apostar no Homem Escargot, chamando ele de perdedor e fraco. Como a hora da luta se aproxima, a irmã Karen busca Antônio e seu avô para levar eles para verem o Homem Escargot em ação. Karen então vai embora. Antônio e seu avô encontram os últimos lugares antes do show começar. A primeira equipe que entra no ringue é a Durões do Norte, formada por Super Demônio e Tequila Joe. Então o Homem Escargot e seu parceiro Águia
Águia Prateada entram com o nome da equipe Me Beije Muito. Águia Prateada é o primeiro a lutar por sua equipe com um começo brilhante, mas ele logo é dominado quando os Durões do Norte lutam contra ele juntos. Em vez de 1 contra 1, eles gesticulam pro Homem Escargot, pedindo que ele se junte à luta, mas ele se recusa a ir, até que Águia Prateada golpeia Super Demônio e Tequila Joe ao mesmo tempo, permitindo que ele escape. O Homem Escargot também é rapidamente dominado, mas justamente quando seu oponente está prestes a acertá-lo com uma cadeira, o homem na sala misteriosa pressiona um botão de membro e faz com que o Homem Escargot estique magicamente o pescoço, nocauteando os dois oponentes com um golpe na cabeça. Na sala, nada acontece para a surpresa do homem, então ele continua pressionando o mesmo botão, fazendo com que o Homem Escargot nocauteie Águia Prateada, o árbitro, Antônio e até o Sino. Não vendo resultados, o homem começa a experimentar botões diferentes. Um faz o cantor de uma banda de metal cuspir fogo em cima de seu público durante um show em Los Angeles. O outro faz um mágico russo falhar em seu truque quando ele tenta fazer sua assistente desaparecer, e o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cães. O homem está prestes a desistir quando vê uma luz vindo de cima e percebe que, ao contrário da última sala, ali não há teto e ele pode ver os anjos voando à distância. Ele decide tentar algo completamente novo desta vez. Em vez de pressionar os botões dos membros, ele os usará para escalar as paredes. Funciona, e toda vez que ele pega um botão com as mãos ou pisa neles com os pés, algo incrível acontece na Terra. Desde flores desabrochando até a morte de um elefante. Quanto mais alto ele vai, mais complexos os efeitos se tornam. Não apenas na natureza, mas também na humanidade, nas pequenas e grandes coisas como numa torradeira ou no pouso à lua. No momento em que ele chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem cresceram e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele também pode flutuar assim como os anjos e usando toda a sua experiência adquirida com treinamento nas salas anteriores. Ele abraça o papel de ser Deus e começa a fazer de propósito as maiores escolhas para a humanidade em vez de apertar os botões aleatoriamente. Quando ele termina, ele está cercado por penas em vez de paredes. Ele entra em um brilhante portal que o leva para a última sala. Nesta, vemos os continentes na parede e um botão de membro enorme que o homem está prestes a pressionar. Esta é a fase conhecida como futuro, e o recap fica por aqui. Você consegue imaginar uma continuação para a saga deste homem? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para nos ajudar. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.